Filho é maltratado pela madrasta, mas pai se recusa a acreditar. No dia em que ele instala uma câmera na casa, mal pode acreditar no que está vendo. Daniel sempre sentiu que sua vida tinha uma cor especial quando estava ao lado de seu avô Gilberto. Desde pequeno, as longas tardes na casa de campo do avô se tornaram um refúgio de alegria e descoberta, onde cada dia oferecia uma nova aventura. Gilberto, com seu jeito gentil e carinhoso, não era apenas um avô, mas um verdadeiro amigo. Alguém que compartilhava não só conhecimento, mas também os segredos da vida. A casa de campo, rodeada por árvores frondosas e um céu vasto, era o cenário perfeito para as memórias que Daniel começava a criar. Ali, o tempo parecia desacelerar, permitindo que cada risada e cada conversa se gravassem em sua memória. O coração de Daniel pulsava forte quando ele se dirigia para a oficina, onde um carro clássico dos anos 60 aguardava sua atenção. Para ele, aquele veículo não era apenas um meio de transporte, mas uma extensão do amor que seu avô lhe dedicava. "Vamos cuidar do nosso tesouro, Daniel", Gilberto exclamava com um sorriso, sua voz cheia de entusiasmo, enquanto pegava as ferramentas. Daniel sentia um calor no peito, uma felicidade inexplicável ao ver seu avô tão animado. Cada sábado se tornava um ritual sagrado, um tempo dedicado não apenas ao carro, mas à construção de uma relação sólida e profunda. Enquanto Gilberto mostrava como ajustar o motor ou polir os detalhes cromados, Daniel ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. "Sabe, meu neto", Gilberto começava, "este carro já percorreu muitos caminhos. Em cada viagem, ele guardou uma história." E assim as histórias fluíam, como o ronco do motor que Daniel tanto adorava. Ele se via transportado para lugares longínquos, imaginando-se ao lado do avô, explorando novos horizontes. O momento em que Gilberto finalmente ligava o motor sempre tinha um toque mágico. Daniel se sentava no banco do passageiro, sentindo a adrenalina correr pelas veias, enquanto o motor rugia com vida. "Pronto para a aventura?", Gilberto perguntava, os olhos brilhando de expectativa. O vento balançava o cabelo de Daniel, e o sol brilhante iluminava os rostos de ambos, criando uma atmosfera de liberdade absoluta. "Sim, vovô. Vamos para onde o vento nos levar", Daniel respondia, com um sorriso estampado no rosto, mal podendo conter a alegria. As estradas sinuosas se transformavam em trilhas de risadas e histórias, e cada passeio tornava-se uma nova oportunidade de explorar, rir e criar memórias. A conexão entre avô e neto se aprofundava a cada curva, cada parada e cada conversa sobre os sonhos que flutuavam entre os dois. Mas como em todas as histórias, a vida tinha seus próprios planos, o que parecia uma sequência infinita de sábados ensolarados e aventuras sem fim, logo se tornaria uma jornada repleta de desafios, testando os laços que uniam Daniel e Gilberto de maneiras que ele nunca poderia imaginar. A força da conexão entre eles se tornaria o alicerce em tempos difíceis, revelando a profundidade do amor que compartilhavam e a força que encontrariam um no outro. Enquanto Daniel desfrutava do amor incondicional de seu avô, uma sombra persistente se estendia sobre sua infância, a ausência de seu pai, Thales. A figura de Thales, um executivo bem-sucedido, pairava sobre a vida de Daniel como uma nuvem cinza. Apesar de seu sucesso, a presença de Thales na vida do filho se limitava a encontros breves e superficiais, sempre marcados pela correria e pela falta de conexão emocional. "Eu vou tentar estar mais presente, filho. Prometo", Thales frequentemente dizia. Sua voz cheia de intenções, mas suas promessas invariavelmente se esvaíam como fumaça. Daniel ouvia essas palavras com esperança, mas a desilusão crescia a cada adiamento. Ele queria acreditar nas promessas do pai, mas com o tempo, essas palavras se tornaram uma melodia triste, ecoando em sua mente sempre que a solidão o envolvia. As visitas de Thales eram marcadas por uma rotina rápida. O pai chegava, muitas vezes ainda com o olhar distante, já pensando em compromissos que o aguardavam.
Enquanto Daniel esperava ansiosamente por um abraço ou uma conversa sincera, o que recebia eram sorrisos apressados e perguntas superficiais. Como vai a escola? Alguma novidade? Essas interações, embora bem intencionadas, deixavam Daniel com um vazio no peito, como se algo essencial estivesse faltando. Eu fiz um desenho, pai, quer ver? Daniel perguntava, sua voz cheia de entusiasmo, mas frequentemente recebia apenas um olhar distraído, seguido de um murmúrio que não acompanhava seu entusiasmo. A expectativa de momentos significativos se transformava em frustração. Cada vez que a porta se fechava atrás de Thales, Daniel sentia como se um pedaço de seu coração se partisse, com o peso da ausência do pai se intensificando. A presença de Gilberto, com seu amor genuíno e atenção constante, se tornava um refúgio para Daniel. Enquanto o avô o envolvia em histórias e risadas, a ausência de Thales se tornava mais palpável, mais difícil de ignorar. Em momentos de solidão, Daniel pensava nas palavras do pai e se perguntava se um dia elas se tornariam realidade. O contraste entre o carinho de Gilberto e a indiferença de Thales acentuava ainda mais sua insegurança. Por que ele não pode ser como você, vovô? Daniel perguntou em um momento de vulnerabilidade, com os olhos brilhando de lágrimas. Gilberto, percebendo a dor do neto, respondeu com um olhar terno. Cada um tem seu jeito de amar, Daniel. Às vezes, o que parece ser ausência pode ser um jeito confuso de cuidar. Essas palavras deixaram Daniel refletindo, mas a verdade é que a falta de um pai presente pesava em seu coração, tornando as aventuras na casa de campo um escape temporário, um lugar onde a dor da ausência se misturava com o conforto do amor incondicional de Gilberto. E assim, Daniel continuava a navegar entre esses dois mundos, buscando no amor do avô o que faltava na relação com o pai, esperando que um dia Thales encontrasse o caminho de volta para ele. A busca por um vínculo mais profundo e significativo se tornava uma parte intrínseca de sua jornada, uma peça que Daniel desejava encaixar em sua vida, mesmo quando a incerteza pairava sobre seu futuro. No entanto, a vida de Daniel mudou drasticamente em um dia que começou como qualquer outro. Perto de completar 18 anos, ele estava na garagem, imerso em pensamentos sobre o próximo passeio que faria com seu avô quando o telefone tocou. A voz do outro lado era tensa e carregada de tristeza. Daniel, precisamos conversar. É sobre o seu avô. O coração de Daniel disparou, uma sensação de frio atravessando seu corpo. Quando a verdade se revelou, Gilberto havia falecido repentinamente. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés. A dor foi intensa, um golpe que o deixou atordoado. Ele não conseguia acreditar que o homem que sempre foi seu porto seguro, seu amigo e mentor, não estava mais ali. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. O velório foi um turbilhão de lágrimas e sussurros. Daniel, cercado por familiares e amigos, sentia-se como um espectador da própria vida, distante e impotente. Cada rosto que passava diante dele carregava uma expressão de dor, mas a sua própria tristeza era tão profunda que ele mal conseguia distinguir os sentimentos alheios. As memórias que antes eram repletas de risos e aventuras, agora se transformaram em lembranças dolorosas. Daniel olhava para o carro clássico, estacionado na garagem, e se sentia invadido por uma onda de saudade. Os sábados que antes eram sinônimo de alegria, agora se tornaram um eco de risadas perdidas. Ele lutava para processar a ausência de Gilberto, tentando se agarrar a fragmentos de momentos que pareciam escapar entre seus dedos. "Vovô, por que você teve que ir?" Ele sussurrava em seu íntimo, a pergunta ressoando em seu coração como um grito silencioso. As tardes em que Gilberto ligava o motor do carro e os levava para explorar novas estradas, agora pareciam uma eternidade distante. Daniel se sentava sozinho no banco do passageiro, sentindo a falta da presença do avô ao seu lado, a falta do calor do seu abraço e da sabedoria que sempre brotava em suas palavras. A perda deixou Daniel em um estado de desamparo, um deserto emocional onde a solidão se tornava seu único companheiro.
Ele tentava encontrar consolo nas memórias, mas cada lembrança vinha acompanhada de uma dor aguda. O riso de Gilberto, as histórias contadas sob a luz do pôr do sol e até mesmo o cheiro do óleo de motor agora pareciam uma promessa quebrada. As tardes que deveriam ser repletas de aventuras se transformaram em longas horas de reflexão, onde o silêncio se tornava ensurdecedor. Com a morte de Gilberto, Tales tomou uma decisão que mudaria o rumo da vida de Daniel. Era hora de o filho se mudar para a cidade e viver com ele. O pai acreditava que essa mudança ofereceria a Daniel uma nova oportunidade de se recuperar da perda e reconstruir sua vida. No entanto, as boas intenções de Tales logo se revelaram complicadas e desafiadoras. Ao chegar à nova casa, Daniel se sentiu imediatamente deslocado. A residência de Tales era moderna e impessoal, com paredes frias e uma decoração minimalista que não oferecia o calor e a familiaridade da casa de campo de seu avô. Enquanto caminhava pelos cômodos amplos e vazios, um nó se formava em seu estômago. As risadas que ecoavam nas memórias de sua infância eram substituídas por um silêncio opressivo. O lugar parecia mais uma prisão do que um lar. Tales tentava ser presente, frequentemente perguntando como Daniel estava e se precisava de algo. "Você está se ajustando bem, filho?" ele perguntava, sua expressão carregando a preocupação de um pai que queria fazer o certo. Mas a presença constante de Tales, embora bem intencionada, não conseguia preencher o vazio deixado por Gilberto. Daniel sentia que havia uma lacuna profunda em seu coração que as palavras de conforto de seu pai não conseguiam alcançar. A nova rotina de Daniel na cidade era um choque. Ele frequentava uma escola diferente, cheia de rostos desconhecidos e ambientes que pareciam inóspitos. As conversas entre os colegas, repletas de risadas e descontração, apenas acentuavam seu sentimento de isolamento. Ele se sentava sozinho na cafeteria, observando grupos de amigos se divertindo, enquanto a saudade do avô o envolvia como um manto pesado. A cada dia, o sentimento de não pertencer se intensificava, e Daniel se via preso em um mundo que não era seu. As tardes que antes eram preenchidas por aventuras com Gilberto agora eram marcadas pela solidão. Daniel passava horas em seu quarto, cercado por objetos que lembravam o avô, fotos, ferramentas de mecânica e o clássico carro que parecia tão distante em sua nova realidade. Ele se esforçava para encontrar um sentido na vida cotidiana, mas a dor da perda era como uma sombra que nunca o deixava. "Eu só queria que você estivesse aqui, vovô", Daniel murmurava para si mesmo em momentos de desespero. As memórias de Gilberto, que uma vez traziam alegria, agora o deixavam angustiado. Ele queria compartilhar com o avô suas experiências na nova escola, contar sobre os novos amigos que ainda não havia feito, mas, mais do que tudo, desejava que Gilberto estivesse lá para guiá-lo através desse mar de incertezas. Como se Gilberto tivesse ouvido seus pedidos silenciosos, na semana seguinte, algo significativo chegou à nova casa, o elegante carro clássico que pertenceu ao avô. Quando Daniel viu o veículo estacionado na garagem, seu coração disparou. Para ele, aquele carro não era apenas um objeto. Representava a conexão viva com Gilberto e a continuidade do amor que compartilhavam. Cada detalhe do carro trazia à mente memórias de passeios alegres, risadas ao vento e as histórias que seu avô contava ao volante. A sensação de estar no carro de Gilberto sempre trouxe uma segurança que agora parecia distante. No entanto, a chegada do carro não foi bem recebida por Tales e sua nova esposa, Mônica. Para eles, o carro era apenas um bem material, um objeto a ser mantido, sem compreender a profundidade do seu significado emocional. Daniel observou a expressão de desaprovação de Mônica quando ela viu o carro. "Por que você trouxe isso para cá? É tão antiquado e ocupa espaço", ela disse com um tom de desdém. Aquela indiferença gerou uma frustração crescente em Daniel, que sentia como se estivesse lutando para proteger uma parte essencial de si mesmo. "É mais do que um carro, é a última lembrança do meu avô", Daniel tentou explicar suas palavras carregadas de emoção. Mas Tales, embora bem intencionado,
parecia mais preocupado com a praticidade. Precisamos de espaço, Daniel. Não podemos simplesmente guardar coisas que não usamos. Esse carro... Bem, ele não é muito prático, ele disse, tentando manter um tom neutro, mas a frieza em sua voz era palpável. O clima tenso aumentou ainda mais quando Thales sugeriu vender o carro. Para Daniel, isso foi um golpe devastador. A ideia de perder aquele veículo que representava não apenas memórias, mas também a presença de Gilberto em sua vida, era inconcebível. "Você não pode fazer isso!" Daniel exclamou, seu coração batendo forte. "Esse carro é tudo o que eu tenho do vovô. Ele significava o mundo para mim." A reação de Thales foi de surpresa e irritação. "Daniel, você precisa ser mais prático. Estamos vivendo em um novo lugar agora. Precisamos nos adaptar." Ele insistiu, mas suas palavras soavam como se tentasse apagar uma parte vital da vida do filho. Mônica apenas cruzou os braços, olhando para Daniel com desdém, como se ele estivesse se apegando a algo sem valor. Sentindo-se cada vez mais isolado em sua nova casa, Daniel percebeu que não apenas lutava contra a ideia de vender o carro, mas também contra a indiferença de seu pai e de Mônica em relação ao que realmente importava. A frustração crescia dentro dele, alimentada pela falta de compreensão e apoio. Ele estava perdendo não apenas um objeto, mas uma ligação fundamental com o amor de sua vida. Na solidão de seu quarto, Daniel se sentou com a cabeça entre as mãos, lembrando-se dos dias ensolarados com Gilberto, os passeios e as promessas de que aquele carro sempre seria uma parte de suas vidas. Agora, a casa que deveria ser um lar se tornava um espaço de conflito, e a presença do carro se transformava em um símbolo de resistência, um legado que ele se recusava a deixar ir. A batalha pela preservação de suas memórias estava apenas começando, e Daniel sabia que precisava encontrar uma maneira de proteger o que restava de seu avô em meio ao novo mundo que o cercava. Apesar das pressões e da tensão crescente em casa, Daniel se recusou a ceder. Em noites solitárias, quando a cidade se aquietava e a casa de Thales se tornava um eco de indiferença, ele se dedicava a cuidar do carro clássico com uma obsessão quase terapêutica. A garagem, agora seu refúgio, transformava-se em um santuário onde ele podia se conectar com as memórias de Gilberto. Cada polimento e cada limpeza eram mais do que tarefas. Tornaram-se rituais de amor, uma maneira de sentir a presença do avô ao seu lado. A suavidade do pano contra a lataria reluzente e o cheiro da cera que ele aplicava lhe traziam uma sensação de paz que escapava de outras partes de sua vida. Enquanto trabalhava, as histórias de Gilberto ressurgiam em sua mente como um filme familiar. Ele quase podia ouvir a voz do avô encorajando-o. "Isso mesmo, Daniel. Cuide bem do nosso carro. Ele é especial", ele murmurou, e essas palavras se tornaram um mantra que o acalmava. Esses momentos de cuidado com o carro eram as únicas pausas que Daniel encontrava em meio ao caos emocional que o cercava. Mônica, com seu olhar frio e distante, parecia desaprovar cada vez mais a dedicação do garoto. "Você realmente precisa perder tanto tempo com isso? É só um carro, Daniel", ela frequentemente dizia, como se tentasse desconstruir o que aquele veículo representava. Para Daniel, essas palavras eram como facadas, cortando mais fundo em sua já ferida sensibilidade. A solidão se intensificava. Daniel se sentia cada vez mais excluído do ambiente familiar que deveria ser acolhedor. A nova casa, que prometia ser um recomeço, logo se tornava um espaço de desamparo e solidão. Ele percebia que, enquanto Thales tentava manter uma aparência de normalidade, Mônica estava determinada a transformar a casa em algo que não incluía as memórias de Gilberto. O contraste entre a calorosa lembrança do avô e a frieza do novo lar tornava-se um fardo pesado. As horas passavam devagar e a sensação de isolamento só aumentava. Quando Daniel se via sem saber a quem recorrer, voltava para o carro, encontrando conforto em sua lataria reluzente. As tardes passadas ao lado de Gilberto agora eram um eco distante, mas ele se agarrava a essas lembranças, determinado a não deixar que a falta de apoio ao seu redor o impedisse de manter viva
a memória do avô. Eu prometo que cuidarei do carro para você, vovô, Daniel murmurava ao terminar mais um polimento, sua voz quase um sussurro. Ele se perguntava se Gilberto ainda estaria orgulhoso dele, se sentisse o amor que ainda queimava dentro de Daniel, mesmo diante da adversidade. E assim, em meio ao desamparo e à solidão, ele continuava a polir o carro, a construir um santuário de memórias, decidindo que, enquanto tivesse o carro, sempre haveria uma parte de Gilberto ao seu lado, resistindo contra todas as tempestades que a vida lhe apresentava. No entanto, mesmo com os cuidados com o carro, a exclusão que ele sofria por parte da madrasta começou a se manifestar de forma dolorosa na vida de Daniel, tornando cada dia mais difícil de suportar. Mônica, com sua falta de paciência e compreensão, frequentemente o deixava de fora das atividades familiares. Enquanto todos se reuniam para celebrar aniversários e outras ocasiões especiais, Daniel se via à margem, observando de longe, como um espectador em sua própria casa. A sensação de ser invisível e desconsiderado apenas aumentava seu sofrimento emocional. Ele ansiava por um olhar, uma palavra, um gesto de acolhimento que nunca vinha. Mônica parecia mais interessada em organizar momentos com seus próprios filhos, planejando atividades que não incluíam Daniel. "Você pode ficar aqui e ajudar a arrumar a casa", ela dizia, como se ele fosse apenas um ajudante, enquanto seus filhos se divertiam ao ar livre. Essa indiferença não apenas feriu Daniel, mas também reforçou o sentimento de rejeição que já o acompanhava, fazendo-o se sentir cada vez mais só e desvalorizado. Além da exclusão, começaram a surgir abusos sutis e negligências que o deixavam profundamente angustiado. Suas necessidades básicas, como alimentação e atenção, eram frequentemente ignoradas. Daniel percebia que, enquanto os filhos de Mônica eram bem alimentados e cuidadosos, ele muitas vezes se encontrava sem o que esperava. As refeições que deveria receber eram esquecidas ou servidas de maneira apressada, enquanto as outras crianças desfrutavam de pratos elaborados e um carinho visível. Em um dia em que Daniel esperava por um lanche, ele viu os filhos de Mônica sendo servidos com atenção e alegria. Ele olhou para sua própria porção, que parecia uma mera lembrança de que ele também estava ali, mas não como parte da família. A diferença de tratamento tornou-se insuportável, alimentando a sensação de injustiça que já o consumia em sua nova vida. "Por que eu não sou importante para ela?" ele se perguntava, a tristeza se aprofundando a cada dia. As regras da casa também eram rígidas para ele, em um contraste gritante com a liberdade desfrutada pelos filhos de Mônica. Enquanto os outros podiam sair e brincar quando quisessem, Daniel se via preso a um conjunto de obrigações que parecia não ter fim. "Você precisa se comportar", Mônica dizia, sempre com um olhar severo, enquanto seus filhos riam e corriam despreocupados. A rigidez nas regras o fazia sentir que não era bem-vindo, que precisava constantemente provar seu valor, um fardo que ele não deveria ter que carregar. Essa dinâmica tornou-se um ciclo vicioso. A exclusão e a negligência alimentavam sua dor, enquanto Daniel se fechava em si mesmo, afastando-se cada vez mais de um ambiente que deveria ser um lar. Ele passava horas no carro polindo a lataria e sonhando com os dias ensolarados ao lado de Gilberto, quando a vida era repleta de amor e aventuras. O carro se tornou seu único consolo em um mundo que parecia não ter lugar para ele. Daniel se sentia cada vez mais como um estranho em sua própria vida, e essa sensação de injustiça, solidão e desvalorização se tornava uma sombra constante, dificultando sua capacidade de encontrar alegria em qualquer coisa que fizesse. As memórias de seu avô eram seu único refúgio, mas a luta para se encaixar na nova família era uma batalha que ele não sabia como vencer. A cada dia que passava, Daniel se sentia mais desamparado. Ele tentava compartilhar suas dificuldades com Thales, buscando o apoio que tanto precisava, mas frequentemente se deparava com respostas que minimizavam seu sofrimento. "Daniel, você precisa apenas se acostumar com a nova situação. As coisas vão melhorar", Thales dizia.
como se sua voz fosse um remédio para a dor que o filho carregava. Essa falta de compreensão deixava Daniel ainda mais frustrado, intensificando a sensação de rejeição que o envolvia. Ele se sentia invisível, como se suas preocupações fossem apenas sombras em uma casa iluminada por indiferença. O ambiente, que deveria ser acolhedor, tornava-se opressivo a cada dia. A presença de Thales, em vez de confortá-lo, parecia um lembrete constante da ausência de Gilberto, cujo amor e compreensão haviam se desvanecido. As risadas e os conselhos do avô agora pareciam um eco distante, sufocados pela realidade de um lar que não o aceitava plenamente. Porém, a situação ganhou um leve alívio quando seu amigo Felipe decidiu fazer uma visita. Conhecendo a fundo as dificuldades que Daniel enfrentava, Felipe trouxe consigo uma nova luz ao ambiente opressivo. Sua presença calorosa e atenção genuína foram como um sopro de ar fresco para Daniel, que precisava desesperadamente de alguém que entendesse sua luta. Em um canto tranquilo da casa, longe das tensões que permeavam o dia a dia, Daniel encontrou um espaço seguro para se abrir. Ele contou a Felipe sobre a exclusão que sentia, sobre como Mônica o tratava e as injustiças que enfrentava em casa. "Parece que eu não sou parte da família", Daniel desabafou, a voz trêmula. "É como se ninguém notasse minha dor." Felipe ouviu atentamente, validando os sentimentos de Daniel. "Isso é muito difícil, cara. E você não está exagerando. O que você está sentindo é real e justificável", ele afirmou com um olhar sério. Aquelas palavras trouxeram um alívio imediato, como se uma pressão invisível estivesse sendo aliviada. Daniel se deu conta de que não estava sozinho em sua luta e que sua dor merecia ser reconhecida. A amizade com Felipe se tornou um suporte vital em meio ao caos que dominava a vida de Daniel. Ele percebeu que tinha alguém ao seu lado, alguém que se importava e que estava disposto a ouvir. Isso trouxe um pouco de esperança em meio à escuridão. Embora a situação em casa permanecesse desafiadora, a conexão com Felipe ofereceu a Daniel a força que ele tanto precisava. Com o tempo, Daniel começou a entender que, mesmo que seu lar não fosse acolhedor, ainda havia espaço para amor e amizade em sua vida. Cada conversa com Felipe ajudava a relembrá-lo de que ele não estava sozinho, e essa amizade se tornava um farol em meio à tempestade, como uma âncora que o impedia de se afundar na solidão. A crescente tensão na casa levou Daniel a tomar uma decisão dolorosa. Precisava revelar a verdade a Thales. Com o coração pesado, ele sabia que era hora de expor a difícil situação que vivia com Mônica. Para isso, contou com a ajuda de Felipe, seu amigo fiel, que estava ciente das injustiças que Daniel enfrentava. Em um momento reservado, longe dos olhares críticos e das vozes que o sufocavam, Daniel compartilhou suas experiências, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. "É preciso que ele saiba, Felipe. Eu não posso mais suportar isso sozinho", Daniel disse, a voz trêmula, enquanto lembrava as situações de negligência e desamparo. Felipe assentiu, encorajando-o. "Eu vou estar ao seu lado, juntos vamos mostrar a ele a realidade." Quando finalmente sentaram-se com Thales, Daniel sentiu seu coração acelerar. Com palavras cuidadosamente escolhidas, ele começou a descrever a exclusão e os abusos sutis que vinha enfrentando. A cada frase, sua emoção transparecia, enquanto Felipe confirmava suas alegações, trazendo exemplos concretos do que havia testemunhado. O relato emocionado de Daniel e as observações de Felipe formaram um retrato claro da situação, e a esperança começou a brilhar dentro dele. "Você precisa acreditar em mim, pai. O que estou passando é real, não estou exagerando", ele insistiu. No entanto, apesar das evidências apresentadas, Thales se mostrou relutante em aceitar a gravidade da situação. Ele tentava justificar as ações de Mônica, minimizando o sofrimento de Daniel. "Talvez você esteja exagerando um pouco, filho", Thales disse, a expressão de preocupação misturada com descrença. Essas palavras feriram profundamente Daniel, que se sentiu como se sua dor estivesse sendo desconsiderada. A incredulidade de Thales era um golpe devastador, fazendo-o questionar seu próprio valor e sua percepção da realidade.
Mas pai, você não entende. É como se eu não fosse parte da família, Daniel respondeu, a voz embargada pela frustração. O desejo de ser ouvido e apoiado se transformou em desespero, enquanto a sensação de estar preso em uma batalha sem fim começava a pesar sobre seus ombros. Cada palavra que Thales pronunciava, cada justificativa, aprofundava a ferida já aberta em seu coração. O ambiente que deveria ser de acolhimento se transformou em um campo de batalha emocional. E Daniel começou a se sentir ainda mais isolado em sua própria casa. Ele olhava para Felipe em busca de apoio, mas mesmo a presença do amigo não conseguia suavizar a dor da rejeição. A luta pela verdade se tornava uma batalha cada vez mais desgastante, uma luta solitária contra a incredulidade de quem deveria protegê-lo. Daniel saiu daquela conversa sem saber como prosseguir. A desilusão se instalou em seu coração e a esperança, que antes o sustentava, agora parecia uma luz distante, quase inalcançável. Ele sabia que precisava encontrar um caminho para se proteger e, ao mesmo tempo, buscar um jeito de fazer Thales entender sua dor. Mas como lutar contra a negação de um pai que parecia incapaz de ver a realidade à sua frente? A pergunta ecoava em sua mente, deixando-o ainda mais perdido em um mar de solidão e desespero. À medida que a tensão aumentava, Daniel se distanciava emocionalmente não apenas de Mônica, mas também de Thales. A casa, que deveria ser um lar acolhedor, transformou-se em um lugar frio e opressivo, onde as risadas e os momentos de alegria se dissipavam como fumaça. O silêncio entre pai e filho se tornava ensurdecedor, uma barreira invisível que impedia qualquer conexão significativa. Daniel se refugiava em seu quarto, buscando um espaço onde pudesse ser honesto consigo mesmo, longe das críticas e do desprezo. Enquanto isso, Thales começava a perceber a tristeza em Daniel, notando o jeito como o filho evitava o contato visual e se fechava em sua própria solidão. Porém, a negação ainda o impedia de agir. Ele se via em um dilema angustiante. A necessidade de manter a paz em casa o levava a apoiar Mônica, mesmo diante das evidências de que algo estava muito errado. Essa divisão entre proteger seu filho e apoiar a nova esposa tornava-se insustentável, criando um clima cada vez mais pesado na casa. Determinando-se a expor a verdade de uma vez por todas, Daniel decidiu que precisava de provas concretas. Ele sabia que somente com evidências poderia convencer Thales a enxergar a realidade que ele enfrentava diariamente. Com a ajuda de Felipe, que sempre o incentivava a continuar lutando pela verdade, Daniel começou a coletar pequenos detalhes que poderiam ajudá-lo. Vamos fazer um diário, Daniel. Anote tudo o que acontece, as coisas que você ouve e vê. Felipe sugeriu com um brilho de determinação nos olhos. Daniel começou a escrever, cada palavra se tornando um desabafo, um grito silencioso por justiça. Ele registrava os momentos em que era ignorado, as vezes em que Mônica mostrava indiferença e as comparações dolorosas que o deixavam desolado. Se eu tiver um registro, talvez ele não consiga ignorar a realidade, pensou Daniel, enquanto anotava suas experiências. A cada entrada no diário, uma pequena esperança se acendeu em seu coração. A verdade, pensou ele, mais cedo ou mais tarde viria à tona. As noites se tornaram um misto de angústia e determinação. Daniel passava horas refletindo sobre o que fazer, e a presença de Felipe o confortava. Você não está sozinho nessa, Daniel. Estou aqui com você, e juntos vamos enfrentar isso, Felipe assegurava, suas palavras como um alívio em meio à dor. Embora relutante, Thales começou a notar os pequenos sinais de abuso em casa. O silêncio pesado que envolvia Daniel e Mônica falava volumes. As críticas disfarçadas que Mônica lançava eram cortantes, e a tristeza constante nos olhos de seu filho não podia mais ser ignorada. Essas observações começaram a criar uma inquietação em Thales, uma semente de dúvida que se alastrava em sua mente. Ele se perguntava se poderia ter subestimado a gravidade da situação, e a preocupação crescente o levou a considerar uma abordagem mais assertiva, na esperança de, finalmente, entender o que estava acontecendo. Determinando-se a buscar a verdade,
Thales decidiu instalar câmeras de segurança em casa. Para ele, isso era um passo necessário, uma maneira de ter um olhar objetivo sobre as interações familiares. Esperava que as gravações mostrassem uma situação menos grave do que Daniel havia descrito, convencido de que poderia haver uma explicação mais simples para as tensões. Contudo, ao revisar as gravações, ele ficou chocado com o que viu. As imagens mostravam Mônica tratando Daniel com frieza, suas palavras carregadas de desprezo e crueldade. A maneira como ela ignorava as necessidades emocionais do filho, como se ele não fosse mais do que um estorvo, cortava o coração de Thales. Ele viu Daniel se encolher diante de uma crítica, a expressão de dor em seu rosto, um reflexo da humilhação que sofria diariamente. A evidência do abuso emocional era inegável, e a realidade que Thales havia ignorado agora se desnudava diante de seus olhos. A revelação foi um divisor de águas. O peso da negação que Thales carregava começou a desmoronar, e a verdade se impôs com uma força avassaladora. Ele percebeu que Daniel sempre esteve certo, que suas preocupações não eram exageros, mas reflexos de uma situação insustentável e dolorosa. O desespero de seu filho agora era palpável, e a responsabilidade de agir pesava sobre seus ombros como uma âncora. Sentado em silêncio, com as gravações paradas na tela, Thales sentiu uma onda de culpa e tristeza. A imagem do filho que ele conhecera, vibrante e cheio de vida, agora se apresentava marcada pela dor e pelo sofrimento. Ele entendia que sua hesitação em acreditar em Daniel havia contribuído para a solidão e a exclusão que o menino sentia em casa. Com lágrimas nos olhos, Thales percebeu que era hora de confrontar Mônica, de buscar um diálogo que há muito estava em falta. Ele sabia que precisava proteger Daniel e reconstruir a relação que havia se desgastado. "Não posso deixar meu filho passar por isso", ele murmurou para si mesmo, com a determinação crescendo em seu coração. O primeiro passo seria falar com Daniel, reafirmar seu amor e apoio, e juntos encontrarem um caminho para enfrentar Mônica e a realidade que agora se apresentava diante deles. A luta pela verdade se tornaria uma luta pela família, e Thales estava decidido a não falhar novamente. Após a revelação das gravações, Thales tomou uma decisão firme e imediata. Ele confrontou Mônica em um momento de tensão, a voz grave e decidida. "Você não pode continuar assim. Você está machucando meu filho, e isso é inaceitável", ele disse olhando nos olhos dela. O olhar de Thales transmitia uma determinação que Mônica nunca havia visto antes. "Eu não vou tolerar isso. Saia da minha casa e não volte nunca mais. Você tem sorte de eu não ter ligado para a polícia." As palavras de Thales ecoaram no ar, e Mônica, sem resposta, saiu em silêncio, deixando um rastro de confusão e desespero. Com Mônica fora de casa, Thales sentiu uma mistura de alívio e culpa. Ele sabia que essa decisão era necessária, mas a realidade de sua escolha pesava sobre ele. O que realmente importava agora era priorizar o bem-estar de Daniel. E Thales se comprometeu a reconstruir a relação com seu filho, esforçando-se para ser o pai presente que Daniel sempre desejou. Essa transformação não foi instantânea. Thales percebeu que tinha muito a aprender, que o caminho para a reconexão seria cheio de desafios. Nos dias que se seguiram, ele começou a dedicar mais tempo a Daniel, buscando momentos de conversa e atividades juntos. Ele sabia que precisava ganhar a confiança do filho novamente, e esse processo exigiria paciência e empatia. A atmosfera na casa começou a mudar. Thales se esforçou para restabelecer a justiça e a compreensão, criando um espaço onde o amor e a empatia pudessem florescer novamente. Ele começou a perguntar a Daniel como se sentia, a ouvir suas preocupações e a validar suas emoções. "Sinto muito por não ter acreditado em você antes", Thales disse uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, com uma luz suave iluminando seus rostos. "Eu deveria ter estado ao seu lado. Vamos trabalhar juntos para reconstruir o que perdemos." Daniel, embora marcado pelas cicatrizes emocionais, começou a encontrar um novo caminho para a cura. O diálogo aberto entre pai e filho se tornou um bálsamo para suas feridas,
Eles passaram a compartilhar não apenas as alegrias, mas também as dificuldades, e a relação que antes parecia frágil começou a se solidificar. As tardes que antes eram preenchidas por silêncio, agora eram repletas de risadas e conversas profundas. Após um tempo, Daniel começou a abrir seu coração, a falar sobre seus medos e inseguranças. Thales ouvia atentamente, reconhecendo a dor que seu filho havia enfrentado. Eu estava tão sozinho, pai, Daniel confessou em um momento vulnerável. Mas agora sinto que você está aqui de verdade. Aquela simples frase tocou Thales de uma maneira que ele não conseguia descrever. Com o apoio inabalável de Thales e a amizade sincera de Felipe, Daniel começou a se reerguer. As feridas da experiência ainda estavam presentes, como cicatrizes que lembravam momentos dolorosos, mas agora ele se sentia menos sozinho em sua luta. As conversas com seu pai, repletas de honestidade e compreensão, tornaram-se um alicerce que o sustentava. Cada dia era uma oportunidade para redescobrir a força que havia dentro dele, e a casa, que antes era um lugar de dor, começou a se transformar em um lar novamente. O ambiente familiar, antes carregado de tensão e tristeza, agora pulsava com risos e conversas. As refeições juntos se tornaram momentos sagrados, onde compartilhavam histórias, planos e até mesmo os sonhos mais simples. Thales fazia questão de incluir Daniel em decisões sobre a casa, como a decoração e o planejamento de pequenos projetos. Vamos pintar seu quarto, o que você acha? Thales perguntou um dia, um brilho de entusiasmo nos olhos. Quero que você sinta que este lugar é realmente seu. Daniel sorriu, sentindo-se valorizado e respeitado. O amor e a justiça prevaleceram, e Daniel começou a perceber que tinha o direito de ser ouvido e amado. Ele se lembrava das palavras que seu avô sempre lhe dizia: ninguém deve ser menosprezado, todos merecem amor. Essas lições começaram a florescer novamente em seu coração, enquanto ele se reaproximava de Thales, buscando construir uma nova narrativa para suas vidas. A conexão com seu pai, antes rompida, começou a se restabelecer de maneira poderosa. Eles passaram a falar não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro, sonhando juntos. O que você acha de fazermos uma viagem de carro para a praia? Eu nunca levei você para ver o mar. Thales sugeriu em uma tarde ensolarada. Daniel ficou radiante com a ideia, a imagem de andar de carro com o pai, sentindo o vento e ouvindo música, preenchendo seu coração de alegria. Juntos trabalharam para o futuro. Eles decidiram fazer uma reforma completa no carro clássico que Gilberto deixou, um projeto que se tornou um símbolo da renovação de suas vidas. As tardes eram preenchidas com risadas e trabalho em equipe. Cada detalhe polido e ajustado se tornava um passo na reconstrução de sua história. Olha só isso, Daniel! Estamos quase prontos para dar uma volta! Thales exclamou, olhando para o carro reluzente. A cada momento compartilhado, Daniel se sentia mais seguro e confiante. A amizade com Felipe também florescia, com ele sempre presente, incentivando Daniel a expressar seus sentimentos e a lembrar que sua história não estava sozinha. Em meio a tudo isso, Daniel aprendeu que, mesmo após a escuridão, havia um caminho de volta à luz, um caminho que poderia ser trilhado com amor, compreensão e apoio mútuo. Ele compreendeu que, embora as cicatrizes ainda existissem, elas não definiam quem ele era. Ao contrário, tornaram-se parte de sua jornada. Uma jornada que o conduzia de volta ao lar, onde o amor e a compreensão haviam finalmente encontrado seu lugar. E nesse novo lar, Daniel começou a ver não apenas um futuro promissor, mas também a força que sempre esteve dentro dele, esperando para ser redescoberta. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima.